Divã com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community, você e sua franquia cada vez melhores. Olá pessoal, meu nome é Denis Santini, eu sou o fundador do Grupo MD e o CEO da Community. Como vocês espero já saibam, a Community é uma iniciativa inédita voltada para, através de experiências e inspirações de outros franqueados, ajudar franqueados em todo o Brasil a performar mais e melhor. É isso mesmo. E uma dessas iniciativas é o Divã com o Franqueado. Eu gosto de falar da brincadeira do nome do Divã. O Divã é um trocadilho entre botar um franqueado num divã e dentro de uma van. O nosso podcast, nosso videocast sobre rodas. E esta semana, e esses episódios que nós estamos passando aqui, eles acontecem no Rio Innovation Week. É isso mesmo, é a Divã rodando o Brasil, buscando histórias incríveis de franqueados, e nós viemos parar na cidade maravilhosa. E esse evento, gente, que reuniu 185 mil pessoas, mais de 2 mil palestrantes, trouxe muita inovação. E nós estamos aqui dentro da ABF Rio, na Arena do Franchise, aqui no Rio de Janeiro, em uma parceria da ABF Rio com o Divã, com o Fala Franchise em Carioca. Com o apoio da Franquia Extranet e da BWA, nós vamos trazer uma série de conteúdos, são mais de 15 episódios, falando sobre experiências de franqueados incríveis. Eu queria muito convidar você a assistir os episódios, a compartilhar esses episódios com outros franqueados, com o seu time, com todo o seu time aí da sua operação e me contar o que você achou de cada episódio. E se tiver uma história bacana de algum franqueado ou a sua para estar aqui com a gente, manda para mim aqui no direct que vai ser um prazer descobrir mais histórias inspiradoras. Um beijo e me conta mais sobre esses episódios. Tchau, tchau, pessoal. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Divã, o primeiro podcast sobre rodas do Brasil. Eu sou o Denis Santini e aqui você vai conhecer histórias do franchising, ou melhor, histórias de franqueados e multifranqueados, esses empreendedores que empreendem, olha que ficou uma redundância aqui, que empreendem através de franquia, com uma ou mais unidades. E mais do que contar história e trajetória, nós vamos conhecer algumas dicas que eles fazem no dia a dia, práticas bacanas que você possa implementar aí na sua operação. E o mais bacana, como vocês podem ver, que a gente está num estúdio diferente, dentro de uma van, que é o nome do nosso podcast. Divã com o Franqueado. É um trocadilho infame do divã, do psicólogo, né, que a gente vai com uma van. É isso mesmo, porque a gente vai contar histórias, vai entrar no detalhe, vai quase se abrir aqui como se fosse um psicólogo mesmo do bem, para gerar mais reverberação para o seu negócio e uma troca maravilhosa. E olha, não podia começar diferente. O Divã pegou a estrada e veio parar no Rio de Janeiro. Isso mesmo, essa primeira série que nós estamos fazendo aqui é direto do Rio Innovation Week. E o que é mais legal, dentro da Arena do Franchising da ABF Rio. Isso mesmo, aqui nesse lugar maravilhoso, tem um espaço voltado para franquia. E a gente está trazendo aqui o Fala Franchise em Carioca em conjunto com a ABF Rio e o Divã. Bom, eu não podia deixar de agradecer os nossos patrocinadores, porque eu costumo falar muito isso. O franchise é composto por franqueadores, franqueados e os parceiros do setor. Vocês sabem que eu sou sócio de uma agência, apaixonado por franquia, mas tem alguns patrocinadores que também são incríveis e estão apoiando a gente nesse projeto. Um deles é a BWA Global. É uma empresa líder em contabilidade para franquia. São mais de 3 mil franqueados. Os caras respiram franquia. E o mais bacana, eu adorei, eles são especialistas em performance tributária. Pô, vocês sabem que eu escrevi o 7 Franqueábitos de Alta Performance. Quando eu vi que eles são especialistas em performance tributária, já me interessou. E sabe o que é mais bacana? Eles estão oferecendo aqui para os nossos ouvintes, já está aparecendo o QR Code aqui, para você fazer uma degustação gratuita, uma análise financeira. Isso mesmo, é um presente da BWA e do Divã para quem ouve a gente. E para os ouvintes do Divã também, eu queria apresentar a Franquia Extranet. A Franquia Extranet é uma das maiores plataformas de gestão e comunicação entre franqueado e franqueador. Eu não consigo imaginar, eu já falei isso algumas vezes aqui, uma franqueadora, uma operação de franquia sem uma intranet. O que é uma intranet? É uma ferramenta de comunicação entre franqueado e franqueador, com diversas áreas: financeiro, conteúdo, educação, material de marketing, fomentação de troca entre franqueados. A Franquia Extranet tem tudo isso e muito mais. E o mais bacana, ela é adaptada por segmento e por perfil de marca. Vale a pena conhecer a Extranet. E ainda o AV Franquia, que ele é uma iniciativa voltada para trocas também no varejo. Eu vou botar tudo aqui embaixo na nossa descrição, um pouquinho sobre essas marcas que apoiam o nosso
franchising. Bom, gente, mas agora nós vamos falar com quem? Com as nossas convidadas de hoje. Eu estou aqui com a Grazi, estou aqui com a Patrícia, nós vamos falar da história dela, da história de vida e da história como franqueadas. Muito obrigado por vocês estarem aqui, sair da operação, vim até aqui, eu sei que está um trânsito, mas esse espaço valeu a pena vir conhecer, né, meninas? Muito prazer ter vocês aqui e eu começo pedindo para vocês se apresentarem. Quem são vocês? Conta para os nossos ouvintes aqui. Quem quer começar? Posso começar. Boa, nem combinamos, para já dar aquela tensãozinha no começo. Sim. Primeiro agradecer aí a oportunidade, muito bom estar aqui contigo, né? Admiramos o seu trabalho e assim, muito bom fazer parte desse start aí do Devan, né? Muito legal. Então, eu sou Graziella, né? Eu tô com uma franquia do Kumon já há 5 anos e assim, tem sido sensacional, né? Eu sou mãe de 5 filhos e a gente viu uma necessidade numa época da nossa vida como família para empreender e nós empreendemos no Kumon, né? Eu tenho uma filha, uma das minhas filhas fez Kumon de 9 a 12 anos, ela se formou no português. E então antes de ser franqueada eu fui mãe Kumon, né? Então eu sou duplamente vivendo os dois lados da moeda aí. Você sabe que a minha história é parecida, né, Grazi? A gente falou aqui, né, igualzinho, depois a gente pode até relembrar aqui para os nossos ouvintes. Sim, experimentar o Kumon como pai na prática é assim, né? Foi um divisor de águas na minha casa, né? Apesar de eu ter 5 filhos, a Carol tinha uma necessidade especial, no sentido de que a escola me chamou dizendo que ela repetiria o ano. E aquilo eu me apavorei e você começa a procurar, né? Aonde que eu vou conseguir ajuda? E me indicaram o Kumon. E foi assim, sensacional. Hoje Carol trabalha comigo, tá com seus 20 anos e ela... Passa rápido, né? Passa muito rápido. E ela é uma possível franqueada, né? Opa! Exatamente. Aí o pessoal do Kumon já fica de olho, olha a sucessão, novas operações. Sim. E para nossa família, a gente empreendeu como família, sabe? O Kumon, assim, tem sido para nós, assim, né? Um investimento familiar, né? Meus filhos fazem, eu tenho 2 das minhas filhas que trabalham comigo. E o bem legal disso também é que as pessoas que trabalham comigo acabam fazendo parte expandir a minha família, né? Com as pessoas que trabalham ali. Então essa tem sido a minha história com o Kumon, né? Tem 5 anos já e hoje, assim, a gente está com mais de 200 alunos. E a gente vê assim que a franquia tem dado todo o suporte e tem sido sensacional. O que você fazia antes de ser franqueada? Então, com 5 crianças você é mãe, né? É verdade. Muito trabalho. Deve ter ficado mais fácil a vida depois como franqueada só. Sim. Mais ou menos. Bem, aí também não. Aí somou, né? Aí somou, né? Somou. Mãe você e vai acumulando cargos, né? É isso que é. Uhum. Mas eu já tive uma empresa minha. Já empreendeu? Eu já empreendi com 18 anos. Eu tive uma empresa de informática em inglês nas escolas. Lembra aquela época que tinha informática nas escolas? Smart Kids, não sei se vocês lembram disso, que existiam dentro das escolas. E eu empreendi. Eu chamei meu pai com 18 anos e falei, pai, quero fazer isso. Aí meu pai falou assim, você então pega o computador aqui de casa, fica 6 meses na escola do lado e vê se é isso mesmo que você quer fazer. E aí eu fiz isso. Muito bom. Entendeu? Patrícia, bem-vinda. E quem é a Patrícia? Tudo bem? Queria te agradecer também, dizer que eu admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Então, a minha formação é em psicologia. Durante pouquinho tempo depois de formada, eu trabalhei com psicologia e depois eu trabalhei 10 anos na Petrobras com gestão de competência, gestão do conhecimento e eu fui me encantando pela educação. A educação fazia muito parte do meu trabalho no dia a dia. Eu convivia com pessoas incríveis, que têm uma formação de um nível muito alto, né, para trabalhar com essa gestão de competências. E aí eu fazia treinamentos e sempre que eu dava um treinamento as pessoas falavam... Você leva jeito? Nossa, você é professora? Você é formada? Eu falava, não, gente, não, mas nossa, parece, leva muito jeito. E eu também achava, sabe, que a educação foi me encantando. Eu fui criando essa relação com a educação, assim, de muito carinho e de muita admiração. Eu não falei, mas eu tenho 2 filhos, tenho uma de 21 e um de 7, que também fazem Kumon, já fizeram, minha filha já concluiu 2 disciplinas. E aí, quando eu procurei alguma coisa, eu senti vontade de empreender, de ter meu negócio, de ter uma autonomia. Eu comecei a procurar
onde eu poderia, né? Eu comecei a procurar franquias e eu conheci... Você tomou uma decisão que você queria empreender. Isso. Aí começou a olhar Sim. para o mercado. E aí eu conheci uma pessoa muito próxima que já tinha tido uma franquia e ela deixou de ter porque ela precisou morar fora do país, enfim. E aí ela falou, por que você não abre um Kumon? Você tem muito perfil de orientadora. E eu falei, Kumon? Ela já era franqueada Kumon? Ela já ou não? tinha sido franqueada tinha Kumon. sido. E ela adorava, assim, e ela deixou de ser porque ela precisou ir morar fora para acompanhar o marido num pós-doutorado nos Estados Unidos, e ela tinha fechado a unidade dela, tinha passado, né, a unidade. E ela falou, nossa, você tem um perfil de orientadora. E eu falei, mas o que é Kumon? E aí ela me explicou, eu me encantei, ela me levou numa unidade de uma grande amiga dela, eu falei, é isso que eu quero mesmo. E aí aguardei, abri o processo seletivo, eu fui fazer o processo, me participou candidatei. de todo o processo. Foi muito interessante, eu acho legal também falar isso aqui. Eu fui participando do processo, fui passando das etapas, prova, entrevista. Quando já estava no finalzinho, o meu processo foi pausado. Eles falaram, nossa, você tem muito perfil, mas a gente está achando você crua para como... Empreender, operação, assim, como lidar com os problemas de um negócio... até foi muito engraçado, ela falou, você é muito otimista. Aí eu, tá bom, aí a gente pausou, elas falaram, mas você tem muito perfil, vai se capacitar mais. Deu esse feedback. Procurei o Sebrae, fiz o Empretec, fiz uns outros cursos, aí meu Empretec foi espetacular. No final você deve ter Fui ficado a primeira chateada, da turma. mas foi bom. Não, foi maravilhoso. Olha que bacana. No Empretec eu me descobri, assim, foi um trabalho assim de descobrir autoconfiança, sabe? Então eu fui a primeira da minha turma, foi muito legal. E aí eu pude retornar para a ideia do Kumon, né? Aí você bateu lá e falou, me capacitei, e agora? Exatamente. Eles me procuraram, e aí? Falei, fiz o que vocês falaram. Nossa, aí eu falei do Empretec e surgiu uma oportunidade. Engraçado que quando eu estava no processo anterior, não tinha ponto onde eu queria, na região que eu queria. E eu falava, gente, nesses pontos eu não quero. E aí, quando eles me procuraram de novo, e aí, Patrícia? Eu falei, tô pronta. Tem uma substituição para fazer exatamente onde você queria. Nada é por acaso, hein? Não. E aí, foi exatamente o que aconteceu. Eu fiz a substituição exatamente há 5 anos, igual a Grazi. Só que eu entrei, como foi substituição, não teve uma turma, né? Então eu abri sozinha. Tive essa peculiaridade. Eu não fiz um treinamento nacional que todo mundo faz junto. Eu fui treinada sozinha, fizeram uma capacitação comigo. E eu entrei, né? Mergulhei numa unidade que já tinha alunos, já tinha uma equipe funcionando. E eu tive que correr atrás, né, da minha capacitação, administrar a unidade, ser orientadora e me capacitando ao mesmo tempo. E aí, 6 meses depois, pandemia. Putz, vou fazer uma pausa aqui, porque eu quero voltar para a Grazi. Até porque, tem 2 coisas interessantes que eu vou contar para vocês. Vocês duas têm 2 coisas muito parecidas comigo. Meu filho foi catequizado no Kumon, literalmente. Ele aprendeu a ler e escrever no meio da pandemia. Você falou da pandemia, né? Meu filho, eu coloquei ele com 4 para 5 anos em outubro de 2019. Veio a pandemia, ele não sabia ler e escrever. Quando voltou um pouco às aulas, até o professor falou, o que aconteceu com o Joaquim? Que ele voltou sabendo ler e escrever. E eu também tenho um filho de 8 e um filho de 22. Então a gente tem semelhanças aí nesse ponto. Grazi, queria te perguntar uma coisa, né? Você com 5 filhos, né? Você falou que você tem uma história muito ligada. Até como a Grazi contou, né, que ela começou a procurar, falou que tinha jeito. E você acabou, como a mãe de aluno, se interessando em empreender através da franquia. Aí você foi procurar o Kumon. Conta como é que foi essa passagem. De você falar assim, de deixar de ser cliente para ser dona. Como é que você chegou até isso? Como é que você decidiu empreender através do Kumon? Eu já tinha empreendido com 18, né? Você falou? Na minha 3ª filha eu decidi parar de trabalhar. Falei, não quero mais. A minha empresa tinha 12 anos. E foi um processo bem dolorido até, porque como que você... É outro filho, né? Fechei, falei, não quero mais. E saí, e depois disso tive mais 2 filhos, né? Minha história é um pouco mais, assim, eu engravidei ligada, eram para ser 6, eu perdi 1, engravidei de gêmeos ligada.
Então, realmente, a minha história de mãe foi bem mãe mesmo, né? Intensa. É intensa. E aí eu queria ficar com as crianças, não queria mais nada. Mas aí, meu marido é muito empreendedor e as minhas filhas... Ele também é empreendedor? Ele é empreendedor. Hoje ele tá com você ou tem outros negócios? Ele tem outros negócios, tá. né? Ele tem uma empresa dele, ele é economista. E aí, as minhas filhas, pelo jeito, veio na veia, né? Então, eu tinha a Carol, de 9 a 12 anos, ela se formou. E aí, com 14, Carol 14, Isabela 15, elas queriam montar um negócio. Não? Sim. Carol já formada no português, né? E aí ficou, a gente quer fazer alguma coisa. Aí meu marido já falou, vou fazer alguma coisa, vou fazer com a mãe. Pois é, a mãe. Aí, então vamos empreender. Aí surgiram várias possibilidades de empreendimento, a gente fez uma lista. Vamos empreender nisso. Lá em casa todo mundo... Não foi direto com o Mon que fez? Não foi. Nós cogitamos várias franquias, na verdade. Mas sempre franquia? Franquia. A gente Legal. pensou numa franquia. E aí ele vinha com várias possibilidades. Na época eu não queria mesmo, então eu ficava assim, me desviando. Tudo era não, né? Tudo era não, legal, não. Eu tinha criança em casa de 5 anos. Você quer botar pra trabalhar? Aí Mas... o que aconteceu foi que ele começou a me colocar as possibilidades. Lá em casa o inglês é muito forte. Eu morei na Inglaterra um tempo. Minhas filhas já eram formadas. Então a gente pensou numa franquia de inglês. E aí ele falou uma franquia de inglês. E aquilo não me agradou muito. Fiquei assim, não sei se eu queria isso. Aí ele foi e falou, e Kumon? Como eu já tinha vivido essa experiência como mãe... Deu então, estalo. Na mesma hora me deu um estalo. Eu falei, um Kumon eu iria. Porque sabe aquela coisa de você... Vai além de empreender. Exatamente. E eu pensei, gente, eu apaixonada com educação. Trabalhava com educação, né? Já tinha trabalhado. Eu trabalhei em 60 escolas em Niterói, onde eu resido. Eu trabalhei em muitas escolas. O que eu conheci era diretora de escola. Foram no meu casamento. Então eu tinha... Isso era, né... E aí o que aconteceu foi que eu falei, nossa, como eu abriria? Aí era o que ele precisava, já mandou um recado lá para não sei quem, a pessoa atrás de mim, e aí eu me apaixonei no treinamento de São Paulo. Aí lá eu falei, me entreguei, falei, gente, isso aqui é apaixonante. E minhas filhas entraram comigo, né? Com 14, 15 anos, tive que contratar uma pessoa mais velha para meu Kumon não ficar com uma cara de empresa de Google, porque as pessoas entravam, era criança trabalhando, né? Vai ser presa. Vou ser presa. Elas estudavam de manhã e iam pro Kumon de tarde, né? Elas curtiam. E elas curtiam. Estão com você até hoje? Comigo. A Carol que abriu um dela. Você né? falou. A Isabela passou um tempo agora em Floripa fazendo um curso, já voltou. Mãe, queria voltar. Aí me arranja um lugar de volta. Elas estão fazendo faculdade? Não. A Carol fazendo pedagogia, né? Já está alinhada. A Isabela tá mais nessa parte de design e tal. Né? Mas a Carol já foi pela pedagogia, já entrou já. Muito então, bom. A minha trabalhou também. Como é que é? Bom, a minha também trabalhou Você no tem Kumon. duas, né? Assim, a mais velha, de 21. Assim que ela prestou vestibular, falei, beleza, já foi para onde você... Já sabe para onde você vai, então você vai estudar de manhã e trabalhar comigo de tarde. Eu acabo esquecendo, não, eu sempre gosto de dizer os nomes. Como é o nome dos seus filhos, pra gente botar aqui, pra eles assistirem, pra mãe citá-los? Vou citar, é uma lista, né? Você é um pouco mais novo, vou anotar. Quer anotar? Eu esqueci. Você sabe todos. Isabela, ela tem 21, Carol faz 20 agora em domingo. Parabéns, Carol. Quer dizer, não, porque isso aqui é gravado, já foi o aniversário dela, já foi. E ela casa daqui a 15 dias. Vai ter casado também. Já vai ter parabéns casado. Duplo. Eu tenho a Rebeca, que tem 16, que trabalhava com minha recepção também. E o povo, é muito legal trabalhar em família. É algo muito jóia. É Isabela, Carol, Rebeca? Rebeca. Aí vem o Pedro e a Maria Clara. Maria Clara tem 12, o Pedro tem 14 e a Rebeca tem 16. E a Maria Clara e o Pedro já estão trabalhando ou ainda não? Ainda não, mas se der um mole... Já cai no Kumon. Cai no Kumon. E as suas? Mariana, de 21, e Gabriel, de 7. Muito bom, muito bom. Beijo para todos aqui. Agora eu quero entrar um pouquinho na operação. Muito bacana contar a história, de onde vocês chegaram lá. Para mim, me pareceu claramente que estão felizes, o que é muito bacana. Inclusive, é um pouco que a gente quer trazer para cá de uma agenda positiva. Claro que tem problemas, eu vou querer ouvir também um pouco de como é que vocês solucionaram. Imagino você com 5 filhos aí empreendendo. Eu vou começar com essa pergunta. E aí, começou a operação, depois eu volto para a Paty. Começou a operação. Como é que foi deixar de ser, entre aspas, pelo amor de Deus, só mãe, para continuar sendo mãe e botando de pé uma operação? Porque diferente da Paty, você teve que fazer do zero, né? Achar ponto, contratar gente. No início foi mais vocês. Foi uma loucura. Teve ajuda em casa. Foi uma loucura. Não, a gente pegou, na verdade, igual eu te falei, a gente abriu eu abri dia 21 de julho.
E aí aquela abertura no meio do ano é uma abertura mais tímida. Soft. Não sei se também com você já pegou uma operação andando, Tava né? bem, tava bem. Mas no meu caso foi assim, eu abri minha unidade, todo mundo abre com 12, pouquinho, né? Meu primeiro mês eu tinha 55 alunos. Isso porque foi light. Quase uma substituição. Não, é? Eu abri com 55 alunos. Foi Quantos uma alunos você tinha, loucura. Paty? Desculpa te cortar, Grazi, quando Quando você pegou? eu peguei 90 e poucos. 90, vou voltar pra casa. Quero guardar esse número. Então, você já, primeiro mês já tinha 50. Eu tinha que aprender a fazer as coisas, tipo assim, eu nunca tinha feito um boletim na minha vida, eu nunca tinha feito... E eu ficava assim, gente, isso aqui é... E o pessoal realmente me dando um apoio e falando, Grazi, olha só, é assim que faz e tal, me dando toda... Mas eu abri com 55. Ó, uma demanda reprimida nessa região. Sim, e assim, ficava final de semana fazendo, foi algo assim bem... E foi uma loucura, porque o legal é que minhas filhas estavam comigo, então eu já não me sentia tão culpada Isso que eu ia falar, não tinha tão... essa cobrança, cadê Não. a mamãe? Tá aqui. Tá aqui, sim. E meu marido, né, deu um super apoio com Ele os que botou menores, pilha, né? botou pilha, tinha que... Na verdade, quando eu voltei do treinamento, ele tinha ficado uma semana com eles 5, sozinho. E aí, quando eu voltei do treinamento de São Paulo, ele vira e fala assim pra mim, eu lembro, eu cheguei desarrumando mala, ele falou assim, se você quiser desistir, eu vou entender. Eu acho que ele viu a realidade, né? E aí eu falei, agora já era, me apaixonei. Aí eu acho que naquela hora bateu aquela coisa, que foi que eu fiz? O que eu fiz? Mas foi uma loucura. E Grazi, vou perguntar, tá com quantos alunos hoje? Grazi, não, desculpa, Paty. Você estava com 90? Rumo aos 200. Ó, ou seja, mais que quase dobrou. lá, mais de 160, vou chegar nos 170 esse mês. Quase, ou seja, Minha dobrou, meta. você pegou um repasse rodando e conseguiu dobrar. Depois da pandemia, né? E Na pandemia ainda teve aquela queda, né? E agora eu vou te perguntar também, eu tenho falado, inclusive o pessoal que está ouvindo a gente, pode procurar aqui no playlist dos nossos episódios, tem vários episódios que eu falo sobre repasse, porque inclusive eu tenho dito muito sobre a desmistificação do repasse. Você deu outro nome, você falou de... Substituição, no comum fala substituição, né? Aí a gente costuma usar muito repasse, que é repassar para alguém. Tem muitos motivos de repasse, nem sempre é porque o negócio vai mal. Não. Você acabou de contar, a pessoa acabou repassando porque o marido transferiu, ou às vezes o companheiro, ou às vezes precisava ir embora motivo, do Rio. tinha que ir embora. Então, no caso, provavelmente ela não, talvez nem repassasse. Tanto que ela Não. vendeu Ela o ficou projeto, bem né? Sim, e ela ficou bem triste. Ela estava bem triste de ir Ela já embora. voltou pro Brasil ou não? Ela voltou. Era para Brasília, mas ela voltou logo em seguida. Bom, isso pode ser outro podcast. Mas voltando para cá, como é que foi isso? Você que não tinha empreendido antes, de repente já tem... Até parecido um pouco, que já começou com muito aluno, você já tinha que atender mãe, atender pai. Como é que foi esse processo de você assumir essa operação, tanto na própria unidade, como para você em casa? Teve apoio? Como é que foi? Tive apoio, não tinha tantos filhos, né? Não teve para botar filho para trabalhar? Não. E eu teve uma coisa que ela falou que me acendeu aqui uma luzinha, assim, o Comum tem uma coisa incrível, que você pode levar seus filhos lá para dentro. Então, no mínimo eles vão estudar. Hoje, Exatamente. Não, exatamente, estuda. Hoje minha vida é assim. Meu filho chega da escola, ele não tem ninguém em casa esperando. Ele fica no Kumon comigo, ele chega às 4 da tarde, fica lá, faz o Kumon dele, que ele faz as 3 disciplinas, já aproveita, vai pro cantinho dele, faz o dever de casa da escola e fica comigo até fechar. Muito legal. Então isso é fantástico, né? Você tem um trabalho que seu filho não está em casa, né? E está aqui. Mas voltando ao que você me perguntou, foi muito desafiador. Era muita coisa para aprender. Eu agradeço muito a equipe que estava lá, que eu mantive a importância do suporte, né? Muito. Era um importante. time, assim, que já tinha sido preparado, né? Pela outra operação. E eu mantive o time. Hoje eu tenho 2 pessoas ainda daquela época que eram realmente... Quanto tempo faz? 5 anos. 5 Foi anos, logo... Eu assumi e entrou a pandemia. Você falou. Então, E aí elas, assim, foram muito importantes para mim. Porque elas realmente me ensinaram muita coisa. Além dos treinamentos que eu tinha no Kumon. O meu dia a dia foram elas que me deram todo o suporte. Então, sou muito grata, realmente foi muito importante para mim. Junto contigo. E o time foi fundamental. E aí, e a gente foi, né? Passou pela pandemia, fez um trabalho que eu acho que, eu até comentei com você antes, que foi fantástico o fato de ser, minha unidade é dentro de um condomínio, né? Dentro do Península, então, como se fosse um bairro. Conheço. E a logística foi...
assim, não podia ser melhor, né? Quando a gente viu a necessidade de fechar de um dia para o outro e se organizar para distribuir material para os alunos fazerem online, né? Foi um caos, né, Grazi, naquela época. Mas isso me favoreceu demais. Então a gente ia de portaria em condomínio, dos condomínios, levava material, trocava. E o fato de ser concentrado ali, eu sei que me facilitou muito, porque algumas unidades que eram de rua, que tiveram que fechar mesmo e as pessoas não tinham acesso, foi bem mais difícil. Então, apesar de terem tido muitas resistências, porque algumas pessoas estavam vivendo caos dentro de casa, né? Home office e, enfim, muitas pessoas não conseguiram manter, mas os que ficaram, o resultado foi muito bom. Então, eram crianças sendo alfabetizadas, eram alunos tendo excelente resultado. E aí, como não podia sair de casa, os que ficaram podiam ficar adiantados, né? Então, eles se dedicavam mais ao Kumon. Então, vários ficaram adiantados em relação à escola. E aí, aconteceu um boom. Quando foi liberado para retornar para o comércio reabrir, né? Para os serviços reabrirem, eu recebi uma ligação do Kumon que a minha unidade tinha sido a que fez mais matrículas no Brasil. Olha! Então, eu fiz mais de 50 matrículas num mês por conta disso, né? Desse resultado durante a pandemia. Era até uma fórmula, né, para os pais terem uma atividade... Um suporte, né? Foi um suporte que acabou sendo fundamental. A gente não sabia que ia isso acontecer, né? Mas acabou sendo. Incrível. Então, nós falamos muito de empreendedorismo, de vocês, eu queria falar um pouco de gestão. Você vê que o tempo... Eu vou falar, vocês não imaginam quanto já foi de tempo, tá? Teoricamente, estava perto do final, mas eu vou dar uma estendidinha, porque eu quero falar um pouquinho de gestão. Você falou muito da sua equipe, a importância da equipe. Eu queria que você... Vou continuar com você, depois eu venho para você, Grazi. Joia, tranquilo. Já que você falou de equipe, você mantém uma rotina com o seu time? Como é que é o seu dia a dia operando a sua unidade? Sim, eu tenho uma rotina com eles... de reuniões, de troca, de experiências, né? A gente fala muito sobre os casos dos alunos, a gente procura manter as datas dos marcos, né, no mês, do que a gente precisa entregar e das coisas que precisam ser feitas. Quando eu preciso de qualquer suporte deles, eles estão sempre muito prontos. Eu acho que o incentivo também ao estudo, né, que eu aprendi há pouco tempo, assim, eu tive numa reunião foi falado e eu achei fantástico, né, a gente mostrar para a nossa equipe que o maior benefício que o Kumon pode trazer para eles é oferecer os cursos, né, eles podem estudar lá dentro, né, então imagina, eles têm a possibilidade de se formar em 3 disciplinas com bolsa, né, a gente dá a bolsa para eles e eles terem... benefício. É um benefício maravilhoso, né? E aí eles compraram isso e eles gostam de estudar, então eu estou vendo agora mesmo, esse mês, tive um concluinte de matemática e eles ficam realmente muito, muito empolgados. Gratos. Sim, muito gratos. Vou perguntar a mesma coisa para a Grazi, um pouco de como é que é o seu dia a dia gerindo a unidade, mas sabe que passou aqui pelo nosso podcast um franqueado de alimentação e ele estava contando o quanto os funcionários são gratos de comer a comida que os clientes comem. Que em alguns casos não acontece, então às vezes experimentar um prato específico que muitas vezes não teria nem condições de experimentar. Sim. E ele fornece isso, e não é uma coisa comum, inclusive, eu não sabia disso, que muitas vezes os restaurantes não servem a comida do restaurante para os funcionários, e ele fala, eu faço questão, não é todo dia, porque tem uma questão de custo, mas eles podem escolher, e de acordo também com meta, o que eles querem comer. E às vezes ele até brincou que ele começou fazendo o que ele podia escolher, e aí teve um dia que ele perguntou, pode ser uma coisa fora do cardápio? Porque ele comeu uma comida específica, o cara falou, pode. E aí ele começou a criar esse hábito da pessoa também, como ele trabalha com comida, de experimentar outras comidas. Eu achei isso tão legal de, às vezes, você trazer o funcionário, trazer a sua equipe para experimentar coisas que talvez seja fora do dia a dia dele. Como você está falando que ele pode fazer o curso, pode fazer o Kumon ali. Sim, eu dou para eles o dia de folga, no dia do aniversário. Quando é um dia muito quente na unidade, eu combino que vai ser na quarta-feira daquela semana. Porque quarta-feira a gente não tem aluno, mas eu dou o dia. E eles ficam também muito felizes com isso. De curtir o dia. Sim. E você, Grazi, como é que é a sua gestão? A gente conversou aqui nos bastidores que você faz um trabalho relevante em redes sociais, né? Como é que é o seu trabalho no Kumon? Então,
Hoje as redes sociais, elas são o nosso outdoor, né? Antigamente se usava outdoor. Literalmente. Literalmente. Verdade. E aí a gente Ainda usa em alguns lugares. eu uso. Eu tenho outdoor. Outdoor físico mesmo, né? Mas não tem comparação. Até eu acho assim, eu fico pensando, porque quando você tem o físico e tem as redes sociais, você consegue fazer essa comparação, né? Da onde está vindo esse cliente, né? E eu comecei a reparar que as pessoas querem ver a rotina do dia a dia da unidade. As redes sociais são ótimas para isso. Exatamente, né? Eu tenho uma certa dificuldade de colocar tanto meu rosto lá fazendo alguma coisa, mas eu percebi que isso é bom, né? Então eu me esforço, mas eu vejo que o engajamento é muito maior. É uma dica para quem está vendo a gente, quer dizer, os clientes, o consumidor, o público gosta de saber a rotina da empresária, da unidade. Porque a pessoa pensa assim, Kumon é o quê? O que vocês fazem lá dentro, né? O que faz Não tô levando meu filho, né? Tipo assim, eu já ouvi falar do Kumon, mas que coisa é essa que faz esse aluno fazer essas contas tão rápidas? Como é que rola lá dentro essa mágica, né? Vamos colocar assim, como é que é a mágica? E a gente vai então colocando uma rotina de um aluno, e aí a gente vai explicando. Um aluno, por exemplo, esses dias eu coloquei uma menininha que fazia contas de adição, e tá lá o vídeo dela, ela com 2 meses de Kumon fazendo de primeiro ano, tá? Ela fazia conta com mais 9 numa velocidade absurda. Só que hoje eu coloquei ela fazendo fração, e aí você coloca os 2 vídeos, e a menina 3 anos adiantada na matemática, né? Então isso é muito legal, a pessoa fica, nossa, né? Então você vai mostrando essa realidade que o Kumon propõe. E o pai não consegue, o seu cliente não consegue ver, né? A questão do inglês, a pronúncia, colocar ali um aluno novinho, que foi alfabetizado em inglês, lendo em inglês, é encantador. Né? Então, eu reparei que essa era uma realidade. Até quando eu fiz essa palestra lá no Kumon, eu bati bastante nisso. Gente, bota a sua unidade na vitrine, entendeu? Bota o que você está fazendo. Eu lembro que a minha mãe sempre brincava isso, né? Falava que a gente come ovo de galinha e não de pato. Você já ouviu isso? Não. Então vou te contar isso. É uma pra sabedoria antiga. Pessoas. Que a gente come ovo da galinha porque a galinha grita. A pata bota o ovo e fica quietinha. Então a ideia é essa, que as pessoas vejam o fruto do nosso trabalho, né? Então se você fica quieto, aqui está acontecendo algo surpreendente dentro da sua unidade. Mas ninguém está vendo. Então você tem que colocar isso numa vitrine. Tá acontecendo isso aqui, olha. Né? Eu acho que assim, no Kumon incrível, mas eu acho que vale para qualquer um, né? Sim, contar os bastidores, né? As pessoas têm curiosidade. Passou por aqui a Marina da Cresci Perdi, nós estávamos até conversando sobre isso, e ela falou muito isso também. Que você, quanto mais as pessoas têm curiosidade de saber o seu dia a dia, sua rotina. Ela até criou o perfil Mamãe Sem Filtro de mãe, ela tem até separado. Você ia gostar disso, viu, Grazi? Porque ela conta um pouco dos bastidores. Eu não sigo, vou seguir ela. Vou seguir e ela. É bacana porque conta um pouquinho dos perrengues de ser mãe, dos perrengues do dia a dia e do empresário também. E você também usa as redes sociais, Grazi? Então, eu me inspirei um pouco na Grazi. A Grazi fez uma palestra para as orientadoras. Já chamei né? você de Grazi, chamei você de Paty. A gente está entendida. Tá tudo bem, olha pra frente que tá valendo. Tá tudo bem. Eu sou tímida, eu não tinha o hábito realmente de usar as redes sociais. E aí tem pouco tempo, né? A Grazi fez uma palestra falando exatamente disso, né, da importância, do sucesso. A gente teve uma palestra também excelente com o Rafael Matos, né, lá no Kumon, e ele também falou muito sobre isso. E aí eu resolvi, falei, tá bom, então vou fazer. Já que precisa, e eu venho pensando muito assim, eu acredito muito, né, no método, e eu acho fantástico, mas eu ainda vejo um potencial muito grande no inglês. E eu acho que eu tenho um público muito bom ainda para atingir ali na minha região para o inglês, sabe? Eu falei, então vai ser na rede social. E aí eu fui me inspirando um pouquinho na Grazi, e aí comecei, tem poucos dias, tá? Mas já estou encantada com o resultado. Eu mostrei minha cara, comecei a fazer vídeo sozinha. E aí... Você falou que tem vídeos com 10, 11 mil... Eu fiz um vídeo essa semana que já está com 11 mil visualizações. E aí, todo mundo me mandando mensagem, nossa, e o que você fez nesse vídeo? O que você fez? Eu falei só do método. Eu falei... Mas você mostrou a escola? Falei, foi ideia da minha filha, inclusive, que faz publicidade, né? Ela falou assim, mãe, aproveita o final das Olimpíadas e fala das medalhas do Kumon. Ah, boa! E aí eu fiz um vídeo falando isso, que as Olimpíadas de Paris tinham terminado, mas que no Kumon nossos alunos continuavam ganhando medalhas. E aí falei um pouquinho de como eles chegam, né, a ganhar as medalhas, como é que é esse processo.
e mostrando algumas imagens de alunos e mostrei uma medalha do Kumon. E aí, é impressionante realmente mostrar o nosso rosto ali, né? Falar de uma forma mais pessoal, encanta mesmo as pessoas. E não só clientes, né? Outras orientadoras, muita gente mandando mensagem: nossa, seu vídeo está incrível, você contratou alguém? Não contratei, fui eu mesma. E deu um resultado muito legal, assim, eu fiquei realmente encantada. E Grazi, não vou errar agora, você me contou que teve um vídeo que teve 60 mil, como foi esse vídeo? Então, isso que eu tava Conta falando pra com gente. elas, foi um vídeo assim totalmente... Despretensioso. Eu peguei o meu celular um dia e simplesmente saí assim, e foi exatamente isso, é passear pela unidade, mostrando o que está acontecendo, tipo aquela coisa que está acontecendo agora, hoje, e fui assim, ó, aqui, né, e eu nem falei, eu botei uma música legal, e eu passei mostrando o quadro, a gente tem um quadro de evolução dos alunos, isso encanta, todo mundo quer, que é isso, né? Então a gente passei ali mostrando e passeei pela sala, mas eu ia parando num que tá fazendo a matemática, no outro que tá fazendo inglês, e você vai passeando pela sala. E esse vídeo, e eu fiquei até hoje, eu ainda tenho dúvida do que foi que aconteceu com esse vídeo, né? Eu ainda fico, gente, o que foi isso? Mas aí eu já fui percebendo, foi nesse vídeo que eu percebi que as pessoas gostavam de ver a realidade de dentro do Kumon. A rotina, né? A rotina. E aí eu comecei a investir nisso. Eu mostrava uma rotina, um aluno assim, um aluno assim, e isso ia, você via que esses vídeos iam, né? Reverberando, né? E sempre mostrando a logo, né? Isso é uma coisa que eu sempre, onde tá escrito Kumon, eu até mostrei o vídeo pra ela, eu ia mostrando, ó, é a camiseta, isso foi uma coisa que eu fiz. Materiais. Material o tempo todo mostrando, né? E uma coisa que eu fiz, eu mandei fazer uniformes para os meus alunos, né? Porque essa era uma maneira de, na minha região, as pessoas, os meus alunos andando e com a bolsinha, eles usam. O Joaquim gosta da bolsinha. Não, e o uniforme eu mandei fazer, e eu fui assim, mandei fazer sem encomenda. Eu mesmo tirei da minha cabeça mais ou menos quanto, isso acabou assim, acabou. Né? Eu até preciso fazer de novo, que já tem um tempo que não faço, mas, tipo assim, eu vi que eles gostavam de vestir a marca, sabe? E isso, a pessoa tá andando na rua com a sua, tá andando num ônibus, propaganda tá saindo da escola com a sua blusa, né? Então isso foi uma propaganda. Sabe que a gente tem muitos, ó, já falando já como, até para quem não sabe, a Kumon é minha cliente na agência, então eu acabo incorporando. Nós temos muitos casos de influenciadores, grandes influenciadores que postam os filhos no Kumon sem nenhum combinado, né? Nenhum combinado, espontaneidade, isso é muito bacana mesmo. E vocês estão falando assim, a Grazi me inspirou, a Paty estava ali trocando. Como é essa relação? Que valor vocês dão para essa troca? Eu sou entusiasta dos encontros que a franqueadora promove, das convenções, dos encontros. E às vezes eu vejo que alguns franqueados não vão, não tem tempo, etc. Eu queria, de coração aberto, queria que vocês contassem um pouco assim, o quanto isso ajuda no dia a dia, essa troca com outros franqueados, outras orientadoras. Vocês gostam disso? Vocês costumam ir nos encontros? Se fosse dar dica aqui, qual a importância disso no desenvolvimento de vocês? Deixa eu falar um pouquinho, porque assim, eu fui agora no Conexão Brasil, o Kumon promoveu esse Conexão Brasil, e uma das coisas que eu achei sensacional é que nós visitávamos unidades. Olha que legal. Então eles abriram 5 unidades em Campinas para que nós fôssemos visitar, e no dia seguinte eles fizeram palestra. Gente, foi sensacional, porque sabe o que eu fiz? Eu filmei tudo, eu tirei foto de tudo, eu troquei o máximo de ideia que eu podia com cada uma delas, e eu cheguei na minha equipe, fiz uma reunião, mostrei tudo. Então assim, essa troca, como ela falou desse grupo que você tem, é assim, grupo de estudo, né? Sim. Várias que a gente faz, assim, não tem preço essa troca, né? Você sai, é porque cada unidade é igual família, cada família tem a sua dinâmica, mas você sempre tem algo que você aprende onde você vai com outra orientadora. Gente, uma conversa você já sai, puxa, isso aqui é muito interessante, né? Isso é uma troca, assim, sensacional. E eu vejo que o Kumon, ele realmente dá pra gente esse suporte. A gente tem as reuniões, a gente tem esse agora, Conexão Brasil, pra mim foi assim, eu até falei, né, com o pessoal lá, gente, isso top. Você visitar outras unidades e ver o que a pessoa tá fazendo, que tá dando certo, imagina. Você vê aquilo ali e fala, gente... Na prática, né? Sim. E é o mesmo produto que você, mesmas dificuldades, mesmos... Sim, e tendo aula, a gente visitou assim, tendo aula, vendo aluno ter aula, e vendo como a pessoa faz o boletim, como é que rola a operação dela, puxa, eu faço isso aqui, ó, isso aqui pra mim. E eu perguntava nas unidades, o que você considera o seu ponto forte?
e por que você acha que esse é seu ponto forte, entendeu? Porque daí isso você já fica, então tem isso, né? Tu sabe o que eu falei, Paty, o que você considera o seu ponto forte? É a pergunta da Grazi, essa não foi minha, não. É o relacionamento, eu acho, com o cliente e com as outras franqueadas. Essa rede, essa conexão que eu faço. Você gosta de se aproximar? Muito, muito. E você abre a sua unidade se precisar? Abro e assim, eu tanto gosto de estar lá quando o Kumon promove os eventos e as reuniões. Inclusive a gente brinca quando está tendo muita reunião online, a gente fala, a gente quer presencial. Mas eu fiz uma conexão, eu criei uma conexão com as orientadoras próximas, com as franqueadas do meu bairro, que é incrível. Então a gente se reúne semanalmente. Semanalmente? Semanalmente. É sagrado, às quartas-feiras. A gente assiste juntas as reuniões do Kumon, quando é online. Ou virou um hábito, toda quarta-feira. Sim. Ou nós talvez tomamos... uma vez ou outra alguém fala. Não, é sempre... Eu cortei, nós tomamos um? Café da manhã eu já achei que ou não vinha. Almoço. Não, vinho não. Vinho é só fim de semana. Mas café da manhã ou almoço ou os dois. Dependendo do horário das reuniões, a gente toma um café da manhã, assiste, depois almoça e depois à tarde estuda ou troca figurinha. Mas é uma troca de experiência fantástica. Elas são, assim, muito generosas comigo. Então, tem duas que têm 30 anos de Kumon. E quer mandar um abraço para alguém? Eu quero. Maria Alzira, Cris, amo vocês. Muito bom. Elas têm uma generosidade muito grande de ensinar, de compartilhar. E elas também têm a humildade de dizer, poxa, a gente também aprende muito com você. É uma porque troca, a experiência é troca. E enriquece demais. E a gente fica muito estimulada a estudar juntas. Tem um tema novo, a gente estuda, corre atrás, uma liga para não sei quem e fala com não sei quem. E flui de uma forma fantástica. Sabe que eu fiz a brincadeira do vinho, até peço desculpas, porque... Não, eu adoro. Como vocês sabem, essa série que nós estamos fazendo aqui é direto do Rio Innovation Week. E a gente está gravando uma série de episódios aqui nesta semana. E eu gravei hoje um episódio com o franqueado da Gran Cru. E ele falou com tanta paixão pelo vinho, com tanta paixão, ele falou assim, Denis, o que a gente menos vende é vinho. A gente vende uma história em cada garrafa. Então, assim, a vinícola, o terroir, o produtor, a uva, com o que você come, que temperatura, em que momento. Que daí você falou, isso já me veio, não sei porquê, já me veio essa vinho na cabeça. Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que só não acaba em vinho porque as duas não bebem. Mas quando tem outras amigas nossas também super queridas, elas estão nas reuniões, aí sempre no almoço, rola alguma coisinha ou no rap. Olha, por incrível que pareça, a gente está chegando ao fim. Eu falei que ia passar rápido. Passou. E para você, Grazi, o que você tem de mais valor na sua operação? A pergunta que você faz para elas, eu vou fazer para você. Assim, o que você fala assim, olha, a minha operação, meu maior valor, eu acredito que a gente conquistou isso, ou a gente pratica isso diariamente? A gente tem, na verdade, hoje vejo que a gente coleciona alguns pontos fortes. A gente vai, né... A gente acaba aprendendo com outras e vai... Mas eu vejo uma questão da equipe. Time. Né? O meu time. Assim, como eu te falei, começou bem familiar. Isso que eu ia falar, né? Começa com os filhos, né? Sim. Mas, assim, a gente comemora o aniversário deles lá. A gente... tem Quase uma extensão da sua casa. Exatamente. Eu sinto que a minha equipe é uma extensão da minha casa. Até por já ter os meus filhos lá. Teve uma época que eu tinha 3 dos meus 5 filhos trabalhando lá, né? A Rebeca na recepção, a Isabela assumindo toda a parte de inglês, a Carol com a parte dos avançados. Carol hoje é formada nas 3 matérias, né? E então, assim, eu tenho essa sensação que a minha equipe é a minha extensão, sabe? É a extensão da minha casa. Eu trato eles como se fossem. Até quando tem a necessidade, assim, né? Agora há pouco uma delas falou, eu vou fazer faculdade e tal, eu fico com o meu coração super partido, assim, sabe? Vou perder a melhor funcionária. Não, e aí eu já dei jeito, assim, não, então faz o seguinte, fica só de manhã, que sua faculdade é que horas, então a gente fica, né, a pessoa ganha experiência, a gente ali junto, até os alunos, os que têm dificuldade, a gente como equipe, a gente já fica pensando como ajudar esse aluno, então uma outra visão que você tem. Aí o outro já dá uma sugestão, mas eu reparo que ele tem isso, a gente podia de repente tentar aquilo. Então, acho que esse é um dos pontos fortes, sabe? Eu me sinto em casa também dentro do Kumon, né? Claro que parte dos meus filhos estão lá, mas eu me sinto em casa, assim.
Eu vejo os pais às vezes falar isso, o clima aqui é diferente. Eu entro e percebo um clima diferente, né? Já tive situações de mães falando assim do filho, sabe? Meu filho se sente bem aqui. Olha que Então delícia. isso eu acho que é... Esse eu vi isso de um pai, de uma mãe. Eu escuto muito isso, eu ia falar isso. E quando você falou... Porque tem alguns que às vezes ficam incomodados com fazendo lição, matemática, português. O Joaquim, meu filho, tem teve de fase que tudo. amava Kumon, que não queria mais saber de Kumon, Isso. às vezes volta a querer amar. Eu escuto às vezes assim, o fulano não quer fazer em casa. Mas aí eu falo, eu vou te tirar do comum. Não, chora. E aí chora, não quer. Isso é demais, você A ouve gente muito escuta isso. muito isso. Não Ele quer fica fazer muito lição, mas não quer feliz. sair. Ele fica muito feliz. Ele reclama em casa, mas sai daqui feliz da vida quando ele vem, né? E vem Às feliz. vezes acontece isso, por exemplo, o pai chega no final de semana, vou te levar, vamos pro comum, fez as lições? Não. Aí fala, então vou te tirar. Não, pelo amor de Deus, não me tira. Aí fico, gente, que é uma luta interior, né? E eu acho só importante acrescentar que, quando ela falou do time, o clima do time influencia totalmente o ambiente, né? Então, eu sinto assim, quando o time tá bem, as crianças se sentem bem, né? O ambiente é Acolhedor. Se alguém tá um pouquinho jururu, você percebe que já cai um pouquinho, vai lá, ó, cadê? Cadê a alegria? Cadê o entusiasmo, a motivação? Eles levantam de novo o clima. Então, assim, é muito importante, eu acho. Realmente, o clima do time é fundamental. E a gente lá tem uma coisa também muito carinhosa com as crianças. Então, não passa uma criança sem parar para me dar um beijo. Aí eu tô em reunião, aí eles chegam, tia, vem aí, pendura no meu pescoço. Então, eu paro o tempo inteiro. Vão entrando, vão saindo, vem me dar. Tem uns que passam pedágio ali, né? Sem eu cobrar. Mas é isso, é o carinho mesmo, né? Que eles... Olha, estamos chegando ao fim, literalmente agora. E eu sempre faço uma pergunta, já está virando tradição, que é, eu costumo perguntar para os meus convidados, nossos convidados, se teve um livro, um podcast, um filme, uma música ou uma pessoa que marcou alguma coisa na sua vida profissional, que você, poxa, esse filme me fez isso daqui, esse livro é um livro que ou eu deixo na minha cabeceira, ou eu sempre lembro desse ensinamento, essa pessoa, ela é uma pessoa que me abriu os olhos para aquilo. Queria saber de vocês, se tem algum que a gente pode, ou é pessoal mesmo seu, ou que a gente pode dar uma dica para quem está vendo a gente e acessar caso não conheça. Quem quer começar? Vou começar pela Pátia. Eu tenho um que é até um pouco de cabeceira, que é o da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito. Que eu acho que a gente assumir a nossa vulnerabilidade... A coragem de ser imperfeito. A coragem de ser imperfeito. É sobre assumir a nossa vulnerabilidade, né? Saber quais são nossas fraquezas e trabalhá-las, né? Isso. Ou então entender como lidar com elas, não ficar sofrendo. E não ser uma fraqueza, isso. Isso. Porque todo mundo é vulnerável, né? E quando a gente assume isso, é uma outra postura. Ela é fantástica. Você sabe que eu vou há 7 anos para o maior encontro de franqueados do mundo que acontece em Las Vegas. Aproveito para convidar quem quiser conhecer esse evento. É um evento maravilhoso que acontece. Foi o que me inspirou. Tudo isso está acontecendo aqui, o meu livro, esse podcast e tudo. E na última, teve uma apresentação de uma pilota de caça americana. Uma das super reconhecidas, só levantou, ficou de pé para aplaudi-la. Eu não a conheci, mas parece que lá fora ela é bem conhecida. Ela é uma pilota daqueles caças, não sei o que mais. E ela falou que o maior desafio dela e o maior aprendizado dela foi assumir, porque eles trabalham muito em equipe. E se um errar, não é que não vai perder, morre. Literalmente assim, porque está um protegendo o outro. E ela contou na palestra dela que ela tinha dificuldade de fazer uma curva para a esquerda. Que tinha uma manobra e ela sofria, até me arrepiei, ela falou assim, e eu pensava que eu podia levar uma vida. Até que um dia ela chegou lá e contou para todo o time que ela tinha essa dificuldade. E ela falou que foi a melhor coisa que ela fez, porque todo mundo se movimentou para ajudá-la a corrigir essa dificuldade. E passou a ser uma fortaleza. Porque ela não só o time ajudou, ela aprendeu, ela se sentiu aliviada, porque ela já, antes de fazer, ela já ficava tensa. Então acho que isso é bem o que você falou. Muito bacana essa sua dica aí para os nossos ouvintes. Obrigado. Eu que agradeço. Grazi. Bem, vou falar um pouquinho do que aconteceu quando eu abri, tá? Eu não queria abrir o Kumon, né? Como eu falei aqui. Não queria abrir nada, né? Não queria fazer nada. Só queria cuidar de filho mesmo, que já era bastante, né? Na época eu não tinha nem ajuda em casa direito. Mas eu vou dizer pra vocês, assim, eu sou cristã, né? E eu comecei a colocar isso diante de Deus. Se é pra eu abrir. E foram algumas coisas muito interessantes que aconteceram, né? Primeiro, uma amiga minha sonhou que eu tinha tido um bebê e esse bebê era um menino e era tudo azul dentro da minha casa.
E aí aquilo me deixou meio assim, ué. Azul? Cor do Kumon? Japonês. Eu pedi a Deus que fosse isso, né? Que mais uma criança não dava mesmo, né? Tudo bem que é comum, né? Mas foi uma coisa muito tremenda, assim, que eu passei numa situação que eu queria ter muita convicção de que era isso para eu fazer. Eu não queria entrar em outra situação, né? Até porque com 5 crianças você fala, poxa, já tem tantas demandas, né? E eu tive uma situação de eu ter um sonho de que de uma árvore grande, frondosa, que dava muitos frutos. E aquilo no meu coração foi muito forte, como se Deus estivesse me dando um aval, sabe? De que era algo que Ele ia colocar a mão dele, né? E isso tem me ajudado, sabe? Isso que você falou é real, porque a gente sempre olha para essa assinatura, que eu digo que é uma assinatura. Toda vez que você passa por um aperto ou uma situação que você fica, caramba, será que eu vou aguentar viver essa pressão ou isso que tá agora? Você olha para isso e pensa, não. Dá aquela força. Você pensa, nossa, eu tive esse, né? Então, isso ficou muito forte pra mim, como se eu tivesse esse aval, sabe? Como se assim, ó, tô contigo e vai até o fim, porque... Vai dar certo. Sim, tiveram vários. A pandemia foi uma que eu falei, gente, eu me enfiei nisso como? E agora? E isso sempre me vinha à mente, sabe? Essa imagem. Essa imagem. Então, acho que isso é muito do que você tá falando, uma coisa que dá um respaldo, né? E aí eu tive essa certeza, eu tive a paz de que não, eu tô aqui. E durante a minha trajetória com o Kumon, isso aconteceu várias vezes. Então, isso é o que me traz paz até hoje. Eu tenho muita tranquilidade de estar nisso hoje, muito por causa dessa paz, sabe? Que eu tive essa certeza. Que bacana. Muito, muito obrigado. Foi incrível ter vocês aqui. Eu tenho certeza que outras pessoas vão adorar ouvir, vão encaminhar com outras pessoas. Quero só agradecer demais por vocês estarem aqui. Obrigado, obrigado de coração, viu? Obrigada. E mais uma Nós vez... que agradecemos, né? Que isso foi sensacional. Uma experiência... Gostou? Nova, diferente, muito bom. Dentro da van? Dentro ficou da van. tranquila? Tô sobrevivendo. Então tá bom. E mais uma vez eu vou agradecer. É sempre bom agradecer, né? Agradecer os nossos parceiros que estão aqui apoiando a gente com a BWA Global. E de novo, se você quer extrair o melhor do seu negócio, você tem que conhecer a BWA. A contabilidade é um pilar mais que importante na gestão de uma empresa. Então eu quero reforçar para você, olhar aqui o QR Code e fazer o diagnóstico gratuito, não tem custo nenhum, é um presente para você avaliar, olhar os seus números, ver como é que estão o seu dia a dia, porque a nossa missão aqui na Community é ajudar todos os franqueados no Brasil a performarem melhor. Então é a nossa missão. Então espero que algumas dicas tenham pego aqui. Eu já anotei várias. Vocês sabem, eu sou franqueado, tá? Eu tenho a operação do Rei do Mate lá em São Paulo. Já tive 8 operações, hoje eu estou focado no Rei do Mate. Meu negócio principal é a agência, mas eu tenho uma franquia. E inclusive eu quero aproveitar para dizer que lá no Rei do Mate tem um portal que é a franquia Sanet, coincidentemente é o que a gente usa lá também, que é uma das maiores plataformas de gestão e processo entre franqueados e franqueadores. E eles têm recursos que vão desde treinamento, material de marketing, comunicação, comunicados e muito mais que pode ajudar o seu franqueado na ponta a performar melhor e para você, franqueador, ter mais facilidade em fornecer informação para sua franquia. A AV Franquia é uma iniciativa incrível que ajuda o setor. Eu vou botar todos eles aqui embaixo para todo mundo se conhecer mais sobre eles. E mais uma vez agradecer, Grazi, Paty, obrigado por vocês estarem aqui, foi demais nessa van. Às vezes tem barulho da rua, barulho lá de fora. Isso que é gostoso, essa informalidade, mas de uma forma com bastante conteúdo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Pessoal, gostou? Conte pra todo mundo. Se não gostou, não conta pra ninguém, conta só pra mim, pra eu poder melhorar. Tô brincando. Essa brincadeira eu faço em todos os episódios, mas é legal. E agradeço vocês de novo pra estar aqui. Curta, deixe seu comentário. Se tiver alguém, relembrando, que você quer indicar pra estar aqui com a gente, pode indicar, que eu faço questão de conhecer histórias incríveis de franqueados incríveis. Obrigado. Obrigada, parabéns. Parabéns pela iniciativa, muito joia. Obrigado, pessoal. Tchau. 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 Divan com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community, você e sua franquia cada vez melhores.